Fundeb está em risco e, com ele, os investimentos na educação. Tudo isto desde a Lei Complementar número 194, de 23 de junho de 2022, que altera a arrecadação do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica em todos os estados brasileiros. Para falar sobre isso, conversamos com o Lucas Rogerbrugi, do Todos pela Educação, que lançou uma nota técnica a respeito. Oi, Lucas, tudo bom? Olá, Vivian, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Lucas. Muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Bom, vamos lá então. Lucas, por que essa lei que fala de preço de combustível e energia mexe diretamente com as verbas que são destinadas à educação? Hoje na educação a gente tem três principais fontes de recurso que financiam a área na educação básica. Uma são os recursos próprios dos estados e municípios, a outra o Fundeb, que é recurso dos estados e municípios com uma complementação da União, e as transferências obrigatórias e voluntárias que tem tanto do MEC para os estados e municípios, como alguns estados acabam tendo para os municípios também. O ICMS, ele é a principal fonte de recurso das duas primeiras que eu comentei. Tanto os recursos próprios destinados para a área, quanto o próprio Fundeb. Então, só para ter uma ordem de grandeza, 60% dos recursos do Fundeb é ICMS. Então, qualquer redução que a gente tenha no ICMS acaba sendo uma redução dos recursos da educação, especialmente os recursos do Fundeb. E como tem uma redução dos recursos do Fundeb, acaba que ele bate especialmente em quem mais precisa, que são aquelas redes mais vulneráveis, porque a complementação da União é justamente para os municípios com menos recursos. Cai a cesta total de imposto Fundeb, cai a complementação da União, consequentemente cai o recurso de todo mundo, mas especialmente os municípios mais vulneráveis. Então, qualquer mudança que a gente tenha nas alíquotas, na arrecadação, etc., acaba batendo nos recursos da educação. Perfeito. E o presidente ainda vetou alguns artigos que previam, né, formas de resguardar aí verbas do Fundeb. Qual que é o impacto disso? Pois é, na tramitação legislativa, no Senado, acabou entrando uma emenda, que era uma emenda que basicamente falava assim, olha, o que perder da educação, o governo federal vai ter que complementar para recompor. E aí isso foi vetado pelo presidente, depois isso foi chancelado pela Câmara dos Deputados também, mas foi vetado pelo presidente da República. E a estimativa que a gente tem de impacto dessa diminuição da alíquota dos combustíveis é na casa de 20 bilhões de reais. Isso é quase 10% do total de recursos do Fundeb e deve afetar consideravelmente a estrutura de financiamento da educação. Só para dar uma ordem de grandeza, esses 20 bilhões são cerca de 6, 7 vezes todo o recurso que a gente tem no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, é uma quantidade muito significativa que, a depender da rede municipal ou estadual, pode significar uma parcela bem relevante dos recursos que são destinados para a educação. Com certeza. E Lucas, explica para a gente assim, na prática, onde que o professor consegue sentir essa falta do investimento? Quase que de trás para frente, a gente tem algumas despesas que são mais fáceis de serem cortadas e outras são mais difíceis. Felizmente, o salário dos professores é o mais difícil. Mas no meio do caminho a gente tem aquelas despesas que a gente chama de custeio, né, que são para manutenção da escola e que os professores também sentem, porque é merenda, transporte, manutenção da escola, vigilância, etc., que pode ser afetado. E, em último lugar, aquelas que a gente chama de discricionárias, que são as despesas que os governos podem optar e decidir como que eles vão gastar. Nisso está a formação de professores, programa para recuperação da aprendizagem, programas de suporte para apoio à saúde mental de professores, de estudantes, bolsas de permanência para os estudantes. Então, tudo isso pode ser afetado, vai depender do impacto em cada rede. Então, pode ter rede que vai ser uma diminuição ali de um determinado programa que estava sendo pensado para todo mundo e agora vai só para quem mais precisa. Pode ser descontinuidade de programa, mas pode, inclusive, bater na folha de pagamento. Porque a gente está falando de todo esse cenário de uma estimativa de queda de recursos na educação, em um cenário que no começo do ano a gente aprovou um aumento na casa de 30% do piso nacional dos professores, né? E ao mesmo tempo a gente tem mais de 10% de inflação, que também está levando a reajuste nos contratos.
Então, com a redução, acaba que você tem um impacto maior em todas essas despesas, que elas deveriam estar subindo com mais dinheiro e não com menos dinheiro. Então, a gente ainda vai ter que ver como que cada rede vai lidar com isso, vai depender muito de quanto do orçamento total está comprometido com folha, quanto que está comprometido com essas despesas de manutenção, mas tem risco, inclusive, disso afetar a capacidade dos governos de honrarem os compromissos assumidos com a categoria. Inclusive, Lucas, acho que é importante você até explicar para a gente como que é feita essa redistribuição do Fundeb, né, entre as escolas, como que funciona esse processo? São 26, 27, na verdade, fundos contábeis estaduais, e nesses fundos tem um percentual de impostos dos estados e dos municípios. Então, nesses fundos, acaba que você monta o bolo de recurso que tem para a rede estadual e para as redes municipais de um determinado estado. Depois, com base nos menores valores, a União complementa 10% do total desses fundos para os estados mais pobres, e aí depois ela complementa para os municípios mais pobres também. E aí todo esse recurso é redistribuído com base nas matrículas, com ponderadores ali de etapas e modalidades, etc. Ou seja, recebe mais recurso quem tem mais aluno, em relação ali ao total de impostos daquele estado. Como tem estados que têm uma capacidade de arrecadação melhor do que outros, a União entra com uma complementação em alguns estados e em algumas redes municipais também, porque tem lugares que a rede municipal tem poucos recursos, mas a rede estadual tem, na média, muito recurso. Então, ela não receberia a complementação. Acaba que essa complementação direto para a rede municipal dá um amparo ali para todo mundo ter um nível mínimo de investimento razoavelmente satisfatório. E aí, inclusive, né, essa necessidade de se frear aí o valor do combustível coincide justamente com o aumento de crianças que não sabem ler nem escrever, né? Inclusive um número crescente desde a pandemia. Lucas, por que a prioridade nunca é a educação? Uma das coisas que a gente tem falado por aqui é que a gente entende a questão dos combustíveis e a gente entende o impacto disso na inflação, na cesta básica, etc. Mas que a educação não pode pagar a conta do combustível. Então, a gente precisa, como país, ter uma proposta alternativa que não seja tirar de um dos investimentos mais importantes para o desenvolvimento do país. Na prática, o que a gente precisaria estar fazendo nesse período de saída da pandemia é investir mais. Investir em busca ativa, em recuperação da aprendizagem, em formação dos professores, em apoio para a saúde mental, e não menos. Então, a gente vai na contramão. Infelizmente, acho que nesse momento o país acabou tomando uma direção de, olha, a inflação em combustível é uma demanda social que é amplamente distribuída, bate em todo mundo, etc. Agora, o interesse do estudante, muitas vezes ele é difuso, né? Ele é uma coisa que assim, o estudante ele não está ali votando, né? A escola ela acaba tendo menos voz do que essa pressão social mais forte ligada à inflação e aos combustíveis. E acredito que seja por isso que acabou sendo priorizado. O que é uma pena, porque a gente entende que não tem uma dicotomia entre uma coisa e outra. De fato, a questão da inflação é realmente importante, mas não podia ser a educação pagando essa conta. Lucas, e só para a gente finalizar, existe alguma proposta do Todos pela Educação em relação a esse assunto? Essa primeira emenda que foi no Senado foi com suporte muito forte do Todos e de outras organizações da sociedade civil. A gente fez uma pressão, a gente ajudou a montar textos, a gente ajudou a sensibilizar, tanto na opinião pública quanto dentro do Congresso, para que essa emenda vingasse e acabou sendo aprovada. Uma pena que ela acabou sendo vetada, mas acho que a palavra de ordem agora, o maior esforço que a gente tem que ter é da derrubada do veto do presidente da República. Então, isso deveria ter sido apreciado antes do fim do período legislativo, semana passada, em Brasília, acabou que entrou no recesso sem apreciar esse veto especificamente, porque não tinha acordo. E aí, agora, voltando do recesso, o que a gente tem falado muito para todos os nossos interlocutores, olha, a gente precisa que o primeiro tópico a ser apreciado pelo Congresso Nacional na volta das atividades legislativas é o veto do presidente à recomposição de recursos para a educação. Do contrário, a educação vai ficar muito fragilizada, os gestores vão ficar numa situação de não poder cumprir e honrar os compromissos que assumiram no começo do ano, e a gente não vai ter os programas necessários para apoiar as crianças e os jovens e os professores nesse período de volta às aulas presenciais em 2022. Tá ótimo, Lucas. Olha, eu agradeço demais a sua participação, viu? E obrigada também pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço. Sempre que vocês precisarem, estamos por aqui. Obrigado. Muito obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.